Luciano, tudo bem? Tudo jóia? Bem, Rogério, obrigado pelo convite. Prazer aí conversar com você. Prazer enorme ter você aqui participando da entrevista para o blog Papo de Primeira, agora em parceria com a Folha de Pernambuco. Luciano, vamos bater um papo aqui bem interessante, bem legal, super importante. A gente fala muito sobre educação para o século XXI. Acho que até isso já está ficando um pouco cansativo. A gente, né, traz muito isso como bordão. Educação para o século XXI, as competências para a educação do século XXI. Só que a gente já está em 2021, né? Já foram aí 20 anos do século, já foi 20% do século. E será que mudou alguma coisa ou a gente ainda está preso no modelo do século XX ou do século XIX, XVIII, sei lá, mais para trás aí? Estamos a um quinto do século XXI e, apesar disso, ainda falta 80% do século. Portanto, nesses próximos 80 anos, muita coisa pode acontecer e vai acontecer, né? Nós temos grandes desafios, emergências climáticas muito sérias com as quais nós vamos ter que lidar. Quem sabe outra pandemia, depois que a gente conseguir, depois que conseguirmos nos desvencilhar dessa. Então, assim, é engraçado, de fato, como você pontua, essa ideia das competências do século XXI, sendo que existem ainda tanto o que ia acontecer no próprio século XXI. De qualquer forma, tem algumas coisas mais ou menos perenes, né, Rogério, que já deveriam ser exercitadas nos sistemas educacionais desde sempre e são cada vez mais urgentes, né, e que demandam da gente uma mobilização muito séria e estratégica, né? Então, você tem um conjunto de competências que, do ponto de vista humano, né, do exercício de nossa humanidade para resolver exatamente aquelas demandas muito catastróficas até que eu mencionei, como as emergências climáticas, elas vão ser sempre necessárias. Então, nossa capacidade de colaborar, nós vimos aqui, essas vacinas que hoje nós vemos de enfrentamento dos imunizantes, né, de enfrentamento ao coronavírus, ao novo coronavírus, elas não seriam possíveis sem a colaboração. Então, e colaborar é uma dessas capacidades chamadas do século XXI que sempre foram exercitadas, mal ou bem, nos sistemas acadêmicos, de educação, na criação da ciência, a colaboração sempre foi, portanto, é uma competência do século XVI, XVII, XVIII. O problema desse negócio é que a gente precisa de mais, né? E, às vezes, a gente se angustia porque a gente parece ver menos colaboração, né? Mas a emergência tão rápida de um imunizante em menos de um ano de pandemia mostra que, pelo menos em alguns setores, nós somos muito bons e muito rápidos em exercitar coisas como a colaboração, que deveria ser um dos fundamentos da escola, né, dos sistemas básicos de ensino, da academia, dos sistemas de ensino superior, da pós-graduação, da formação corporativa em todo lugar. Essa é uma das competências. A gente não é que a gente esteja atrasado, eu acho que a gente está exercitando um pouco, porque a gente sabe quais são as competências. Eu vou citar mais algumas para ir encerrando essa resposta e não me alongar muito. Mas colaboração, capacidades criativas, que são exercitáveis também. A gente pensa que a criatividade é um dom, não é não. A gente sabe como exercitar a criatividade para a inovação, processos argumentativos, todas essas são competências do século XXI, do XX, do XIX também. Só que a gente precisa delas cada vez mais intensamente e a gente tem que começar isso na escola. Luciano, boa. Competências da humanidade já há muito tempo, mas a gente está precisando mais e mais delas e tomara que a gente continue aí exercitando e ampliando essa capacidade de colaboração, porque o mundo está precisando. Mas nessa linha de transformações, ou de aceleração dessas transformações do que a gente está vivendo, sem dúvida alguma, a pandemia acelerou algumas tendências, entre elas um assunto que você é especialista, que você trabalha já há muito tempo, que é o ensino híbrido. O ensino híbrido que não é de agora, a gente já conversou, já bateu papo antes sobre esse assunto, já existia antes, mas agora parece que, né, a gente ganhou mais experiência
e parece, né, que vamos, já estamos usando, parece que isso vai ficar agora de forma mais estabelecida em um dado momento. Eu queria escutar a tua opinião sobre essa evolução, né, do ensino híbrido e se você acredita que esse ensino híbrido pode contribuir para inovações didáticas ou para somente repetir mais do mesmo do que a gente já vê na sala de aula presencial. Tem várias acepções, inclusive, de ensino híbrido, né? Mas considerando que, por hibridismo, estamos considerando aqui vias diversificadas de acesso à produção de conhecimento no processo de aprendizagem, ou seja, ora estou presencialmente num debate, ora estou numa plataforma online de maneira assíncrona, ora estou num workshop produzindo colaborativamente dentro de um processo de design thinking qualquer. Então, esse hibridismo, né, essas formas diferenciadas, como eu disse, de acesso, elas, como você mencionou, elas já existiam e elas ganham força, obviamente, com a pandemia. É basicamente porque eu vou transformar essa questão mais pedagógica e educacional num exemplo prático do que pode acontecer quando nós vencermos tudo isso, porque nós vamos, né, tenham fé, tenham esperança, a gente muita gente trabalhando para que isso aconteça, e a gente vai superar isso. Mas imagine daqui a uns 2, 3 anos, um jovem adolescente no ensino médio que perdeu a prova, né? E então o professor pode talvez querer dizer, não, você perdeu a prova, então você já teve suas chances, etc, etc. E obviamente esse jovem pode perguntar, não, mas espera aí, eu estava disponível em casa, né? Porque essa prova não chegou para mim digitalmente como era naquela pandemia de 2021. É uma questão válida, é absolutamente legítima que esse estudante agora se questione, mas porque eu já tive um avanço tecnológico e agora eu não tenho mais acesso a isso. Então, é uma questão absolutamente legítima e que a gente vai ter que redesenhar, de certas formas, os sistemas de ensino para contemplar possibilidades que nós mesmos criamos para manter as crianças e os jovens, os adolescentes e os jovens adultos conectados com suas atividades escolares e acadêmicas. Então, a gente vai ter que redesenhar esse negócio para sermos minimamente consistentes com o que a gente vem fazendo de alguma maneira. E, de fato, eu sou dos que acreditam, viu, que, Rogério, os relacionamentos afetivos e intelectuais entre estudantes e professores, eles são o core, eles são o eixo central que move os processos de aprendizagem e que esses relacionamentos eles são construídos também presencialmente, ou talvez sobretudo presencialmente. Então, a escola vai voltar a ser fisicamente o centro da educação, nos formatos escaláveis que são ali permitidos, mas que a gente vai ter que redesenhar certas práticas para que situações como essa que eu mencionei agora sejam contempladas, e sejam contempladas de forma fácil, né? E, portanto, nós possamos, de uma certa maneira, escalar o fenômeno escolar para além de sua fisicalidade, que, de novo, vou dizer de novo, eu acredito na fisicalidade dos processos de aprendizagem, na proximidade entre os atores, proximidade física mesmo, mas a gente vai ter que redesenhar para contemplar vários tipos de situações. Portanto, o ensino híbrido, ou a aprendizagem em cenários híbridos de escolarização, eles vão ser absolutamente necessários, vão se tornar cada vez mais sofisticados, inclusive para que possamos ganhar algum tipo de escala, né? Os sistemas de educação, eles são, às vezes, pouco escaláveis e escalamos as coisas e acabamos em escalar, né? Porque quando você trata de 8 milhões de jovens no ensino médio, 45 milhões de jovens no ensino básico, você tem que ter realmente um SUS da educação, né? Imagina um SUS da educação, um sistema realmente. E, às vezes, alguns dos processos eles perdem qualidade, perdem
Você tem aqui em Pernambuco mesmo, né, no nosso estado, gestores de excelência, professores de excelência. Como é que a gente escala, né, essas práticas de gestão e ensino que alguns professores têm, outros menos, mas como é que a gente faz com que esses que tenham menos possam acessar aqueles que têm mais, estão melhor sintonizados com práticas inovadoras de educação, por exemplo? Porque eu quero todos envolvidos, né? Mas às vezes um professor criou uma prática, desenvolveu uma prática que pode escalar. Como é que a gente faz? Como é que a gente escala isso com competência e qualidade? Então, esses são problemas do ensino híbrido, ou da criação de espaços híbridos de aprendizagem, como eu prefiro dizer, porque vão envolver tanto esses processos mais artesanais de relacionamentos presenciais entre professores e alunos, quanto a nossa capacidade de escalar o que está dando certo para redes inteiras. Muito bom, excelente. Luciano, mas essa possibilidade, né, de expandir esse centro físico e de usar o digital, ele vai permitir também a gente reforçar a tendência da gamificação, também, mais uma vez, um processo que já vinha de antes e que, com a utilização de sistemas ou com a utilização de didáticas mais inovadoras, a gente pode explorar essa capacidade do jogo, do brincar, que é algo tão forte em todas as etapas de ensino, né? Seja na educação básica ou seja na educação superior, né? Na formação para o mercado de trabalho. Como é que você vê aí o espaço da brincadeira, do jogo, dentro desse meio digital, dentro dessa evolução aí que a pandemia está provocando? Não apenas eu, mas relatórios internacionais como o Horizon Report, né, que eu sugiro às pessoas a buscarem, né, relatório Horizonte, tem uma versão brasileira também, que reúne um conjunto muito grande de especialistas que constroem insights e foresights, né, um insight do futuro sobre o futuro da educação, dos processos de aprendizagem. O processo de gamificação, né, enquanto essa nossa habilidade de trazer do mundo dos videogames estratégias, arquiteturas, técnicas para melhor mobilizar as pessoas no processo de aprendizagem, portanto, engajá-las e fazer uma imersão experiencial nos processos de aprendizagem, gamificação serve para isso, e melhorando, portanto, o desempenho das pessoas. Então, esses especialistas continuamente apontam para a gamificação como um desses exemplos de abordagens que a gente pode usar para melhorar e escalar práticas inovadoras de educação, práticas didáticas, metodologias, etc., né? Metodologias ativas e assim por diante. Veja, agora, certamente não é a única possibilidade. Eu trabalho com gamificação, você sabe, a gente constrói na Joy Street, agora Joy Education, né, que a gente está chegando em outras camadas e outros patamares. Lá nós construímos plataformas de aprendizagem inteiras baseadas em jogos digitais de gamificação, como a Olimpíada de Jogos Digitais de Educação, um torneio, né, um conjunto de torneios baseados em videogames que tematizam as competências e habilidades da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular comum, aliás, ou o APTA, que é uma plataforma de EAD com gamificação baseada em missões e desafios, né, que emprestam um sentido de propósito à aprendizagem. Então, nós trabalhamos com isso. Mas, assim, a gamificação é uma dessas possibilidades de usar a tecnologia para escalar boas práticas de ensino-aprendizagem. A inteligência artificial terá muito proximamente o seu esplendor, ou o início de uma época de esplendor também. Nós já temos hoje, por exemplo, os chatterbots, né, instrumentos conversacionais que ajudam os estudantes, por exemplo, a buscar de forma competente temas na internet, e aí você conversando com o chatterbot, esse chatterbot faz, às vezes, digamos assim, de um tutor que ajuda você a pesquisar melhor no Google,
Isso é uma funcionalidade interessantíssima. Isso já tem usos bem interessantes e aplicáveis na China, por exemplo. A China tem sido um dos celeiros, né, da inteligência artificial para a educação. E veja, não se trata nem de gamificação, nem de inteligência artificial através de chatterbots, por exemplo, de substituir o professor. A tecnologia não é para isso. Inclusive, muita gente se faz a questão errada em relação à tecnologia, porque fica se perguntando exatamente que tecnologia eu devo usar para substituir o trabalho do professor. Essa pergunta não existe, ela é totalmente descabida e, na minha opinião, ela não deveria nem sequer ser perguntada, porque ela está na sua essência, errada, porque é uma pergunta de quem não entende como funciona a educação, e veja que eu já fiz exatamente a valorização do processo de construção de relacionamento entre estudantes e professores, que eu mencionei anteriormente, como um dos processos centrais de qualquer fenômeno de aprendizagem. Mas a pergunta que a gente tem que estar se fazendo é como é que a gente usa essas tecnologias digitais para apoiar, potencializar, escalar as práticas de bons professores inovadores, certo? Aí sim, essa é a pergunta. E, de fato, veja, uma inteligência artificial como essa pode exatamente apoiar professores e muitos alunos de uma vez a realizar melhores pesquisas na internet. Então, tanto a gamificação, mobilizando as pessoas, como, por exemplo, a inteligência artificial, fazendo-as imergir em práticas de aprendizagem mais intensas, são algumas dessas ferramentas que a gente já tem visto e vai ver cada vez mais serem usadas do ponto de vista da tecnologia digital, com essa perspectiva que eu estou mencionando aqui. A construção de relacionamentos professores e alunos no centro e as tecnologias apoiando essas relações em busca de excelência e escala. Maravilha, massa, muito massa mesmo. Luciano, para fechar, na linha que você, né, já vinha tratando aí, que a gente tá conversando, mas fazendo aí como referência um livro que você me indicou recentemente, no começo desse ano, no final do ano passado, talvez, e que me marcou bastante, que é o Utopia para Realistas. Qual é sua utopia para a educação? O que é que você espera, inclusive, para os próximos anos, e principalmente no tocante aqui ao Brasil? Nossa, no tocante ao Brasil, eu gostaria... Pode ficar à vontade se quiser usar exemplos de outras regiões, mas assim, a gente sonha um dia onde o Brasil também possa avançar, né, nessa parte tão Veja, no que diz respeito ao Brasil, tem uma, digamos assim, tem um futuro próximo e uma utopia, que aí trata-se de sonhos mais distantes e longínquos, né? O futuro próximo, a gente deseja e tem trabalhado para que o MEC volte a ser um sistema operacional, para que a gente possa ter no MEC o amparo necessário para realizar, executar o presente. Pelo menos isso, tá certo? Então, o MEC é um instrumento de realização do presente. A gente precisa da distribuição de recursos feita de maneira adequada e correta, no tempo certo, para os locais certos, né? Isso é uma operação do presente. Isso é absolutamente necessário para não parar o presente, para não fazer com que o presente possa ocorrer, né? Inclusive dentro de uma tragédia mundial, mas agora especialmente nacional, onde a gente vive uma pandemia fora de controle, porque inclusive não temos as vacinas que poderíamos. Então, esse é o meu desejo para o futuro próximo. Para um futuro médio, eu espero uma estratégia nacional de recuperação e avanços na educação para que talvez, finalmente, a gente possa colocar a educação no centro e como prioridade nacional. Não tem sido há algum tempo, foi durante um breve momento na história, na minha opinião, pelo menos universalizamos o acesso, algo que está se perdendo de novo, né? Existe uma ênfase corrente, por exemplo, em homeschooling, um grande debate.
eu não posso dizer nacional, porque, na verdade, nós, educadores, estamos olhando assim e disse, gente, a gente tem um sistema super complexo, público de ensino, que precisa de amparo, apoio, e a gente está discutindo homeschooling, isso não faz nenhum sentido no nosso país, muito menos nesse momento, onde a gente precisa fazer com que, por exemplo, o jovem de ensino médio retorne, após a pandemia, para a escola, porque as taxas de abandono, nós estamos prevendo taxas altíssimas de abandono no fundamental, nos anos finais do fundamental e no médio. Isso é uma catástrofe de gerações. Então, esse é o futuro médio, a gente precisa de uma estratégia nacional. Agora, a utopia, que a utopia tem que ser sonhos grandes para futuros distantes, que é o resto dos 80 anos desse século, né, para retomarmos nossa conversa do início. Na utopia, a gente precisaria um grande movimento nacional, transnacional, de colocar a criança, especialmente, no centro dos propósitos, né, dos nossos propósitos de recuperação do próprio planeta, né? Já mencionamos aqui também, né, Rogério, as catástrofes climáticas que se aproximam. Nós vivemos já o início, ou talvez um pouco mais além do início, de emergências climáticas sérias para as quais a maioria das pessoas não estão atentando suficientemente, porque é problemático mesmo, produz angústia mesmo. Escapar disso requer uma grande capacidade de resolução colaborativa de problemas complexos, como foi agora na pandemia, na produção de imunizantes, por exemplo, né? A gente vai precisar de muito mais para fazer escapar o planeta inteiro, né? De emergências. Eu vi ontem que uma região da França, de um dia para o outro, teve uma variação de 30 graus, de um dia para o outro. De 30 graus nas suas temperaturas. Isso devido a movimentos de pressão jamais reportados naquela área de pressão atmosférica. Então, assim, se a gente não começar a olhar, se isso ficar restrito a um conjunto de cientistas e suas conferências, a gente e não se alastrar, inclusive, para a formação de mais cientistas para mais conferências, e as pessoas, os não cientistas, começarem a acreditar nesse negócio e a apoiar os esforços da ciência para acharmos soluções para esses fenômenos, eu temo pelo futuro da humanidade. Então, a minha utopia é o futuro da humanidade, digamos assim, e que está na educação, que está na produção de mais conhecimento, mais pessoas disponíveis para resolver mais problemas complexos através de mais colaboração. Muitíssimo obrigado aí pela tua contribuição, pela tua participação. Excelente papo. Vamos salvar aqui para compartilhar com todos. Valeu, obrigado mesmo por sua disponibilidade e atenção. Prazer conversar com você, Rogério, com seus diretores. E estamos disponíveis aí para integrar esses times, esses squads, essa galera que vai ajudar, pelo menos, a acolher o outro, se não ajudar a resolver esses grandes problemas que se avizinham. Obrigado, gente. Vamos tornar os ambientes mais joy, mais brincantes.